De volta com Falando Nisso, nesse início de semana friorento, mas tão lindo dia. A gente está falando sobre saúde, o nosso bate-papo é sobre gastrite. Antes de liberar sua pergunta aí no nosso Ligue Band, a gente vai conferir agora os sortudos do Vale Cap, que há 2 meses e meio. 2 meses e meio vem realizando o sonho de muita gente, né, Julinho Ribeiro? Eu quero saber sonhos realizados ontem, Julinho. Boa tarde, meu querido. Sol, minha querida, boa tarde todos de casa aí. Como você disse, há 2 meses e meio, o Vale Cap, título de capitalização popular, vem realizando o sonho de muitas pessoas. A exemplo disso, aqui estão os ganhadores de ontem, domingo, sorteio ao vivo aqui pela Band. Primeiro sorteio, R$5.000 para esse menino aqui, olha, o Sebastião Pedro Simões, que é da cidade de Taubaté. Ô, Tião, 5 mil, rapaz. 5 mil, ô, joia. Já ajuda, né, Tião? Ô. Beleza, parabéns, viu? Obrigado. Leva lá um abração para todos de Taubaté. Vai lá, muito obrigado. Segundo sorteio, R$10.000 para esse menino aqui. O Wildomar Macedo, que é aqui de São José, que ganhou sozinho só 10 mil, Wildomar. Na verdade. É? Já tá pensando no que vai fazer com o dinheiro, não, hein? Com certeza. É? Já. Então tá bom, boa sorte lá, bom proveito. Continue comprando o Vale Cap, tá bom, meu querido? Obrigado. Traz mais aqui, quem é o terceiro sorteio? 1 gol, 0 quilômetro pra esse menino aqui. Ei, Romualdo. Graças a Deus. Tá feliz, Romualdo? Ô, tranquilo. Manda um oi pra Sol que tá te assistindo lá também. Opa, Ô, tchau. Sol. Esse aqui ganhou 1 gol, 0 quilômetro, parabéns. Vai lá, Romualdo. Romualdo, que é aqui de São José dos Campos. O Romualdo de São José também. Agora tem aqui uma casa, Sol. A realização do sonho de muitas pessoas. Para o Paulo Roberto Franco, que é de Pinda, e para a Marisa Lopes dos Santos, que é aqui de São José. Ô, Paulo, uma casa, rapaz. Valeu a pena, vale a pena apostar no Vale Cap. Sim. Muito bem, esperava por essa casa, acreditou, comprou e ganhou. Ganhei. Um abraço, tudo de bom, viu? Obrigado. Ô, Marisa, vem pra cá, menina, ganhou também uma casa, tá dividindo ali com o Paulo a casa, tá feliz, né, Marisa? Muito Parabéns, felicidades pra você, a Marisa, que é aqui de São José. Muito obrigado, viu, querida? Totonho, caminho, Sol. Agora, próximo domingo, isto sem falar aqui no Giro da Sorte, que teve mais 10 giros de R$1.000. Próximo domingo, Totonho, primeiro sorteio. 5 mil reais. Segundo sorteio. 10 mil reais. Terceiro sorteio. Gol. E mais, quarto sorteio. Esse é o melhor, é com esporte. É Vale Cap. É nesse domingo, hein? Vale Cap na mão e olho na Band, Sol. Beijo, Sol. Beijo pra todo mundo. Só não acredita na sorte quem não quer. Eu, se fosse você, apostava, né, Nath? Muito legal, Tem que né? acreditar. Vamos voltar a falar sobre gastrite. Você que tem aquela dor no estômago pode tirar todas as suas dúvidas com o Dr. Ranzani. Agora, antes de voltar para o bate-papo, a gente vai conhecer ela. É a Carol. E ela tem a gastrite nervosa, olha só. Meu nome é Caroline Lima e eu já sofro de gastrite já tem uns 5, 6 anos, desde a época de cursinho, de provas e vestibulares. Descobri que eu tinha gastrite porque as dores eram muito fortes e parecia dores abdominais. E quando eu fui no médico fazer exame, ele falou para mim que era uma gastrite. Só que no começo era leve, eu não tinha dores frequentes assim. Hoje eu tenho muito mais porque qualquer nervoso que eu passo ela já me ataca. Não tem um alimento que eu coma que me faça mal. É claro que o refrigerante, a massa, o chocolate só piora. E é por isso até que eu não tomo mais refrigerante. A Carol falou que ela tem a gastrite nervosa, doutora. É fácil de identificar quando é esse tipo? Sim, porque, na verdade, o que dá o diagnóstico, a gastrite é um diagnóstico clínico. O que é isso? São os sintomas, tá? Muita gente pensa que a gastrite só fica identificada se você faz endoscopia. Longe disso. A própria consulta, bem feita, em que você avalie bem os sintomas, você já sabe que aquele estômago está irritado. Ou, como ela colocou, essa dor dela é muito mais, sem dúvida, por contração do que tanto por irritação, como a gente está até falando. Tá? E aí, uma dor por contração ou o tipo de comportamento que o paciente vai te apresentando, você já vai sentindo quem é essa pessoa. Agora, o que tem a ver o estresse, o nervosismo com o estômago? Porque o senhor estava comentando que a gente tem uma proteção, né, na parede do estômago, que é aquela proteção que isola o ácido gástrico que a gente tem responsável pela digestão dos alimentos, que é super forte.
irrita essa paredinha, né? O que o estresse tem influência aqui? O que acaba acontecendo é o seguinte, tem essa proteção desse muco, tá? O estresse, a tensão emocional, seja ela do que for, ela acaba atuando assim, de duas formas. Uma é essa que a gente estava falando, da pessoa quando tensa, ela começar a ficar contraída. Né? E sentir essa dor, que muito mais, geralmente aí a dor é realmente mais forte do que a irritação. Já a irritação, que é a gastrite típica, é porque o aumento de tensão aumenta principalmente a adrenalina, uma série de outros componentes, e isso aumenta ou a produção de ácido aumenta, e fica um desequilíbrio entre a produção e a defesa, ou outro sistema, um pouco ao contrário, tá? Diminui a proteção de muco, pela disfunção que o corpo vai tendo, e aí aquele equilíbrio que existia entre a acidez e o muco acaba se desfazendo, ou por excesso de acidez, ou porque o muco diminui. Agora, no caso da gastrite nervosa, doutor, é tratado o quê? A gastrite ou esse estresse, esse nervosismo, ou os dois ao mesmo tempo? A pessoa. Porque você dar uma medicação para o estômago é importante para você aliviar esse sintoma? Sim. Tá? Mas se você não ajuda essa pessoa a aprender a lidar com a situação de emoção, ela vai acontecer como está acontecendo, né? Ela vai continuar tendo sintomas ali daquele estômago, ou às vezes até melhor o estômago que transfere para outro lugar. Então, o tratamento, mais uma vez, a gente já falou isso algumas vezes aqui, é da pessoa como um todo. Agora, outra controvérsia, pasmem vocês, a gente estava comentando na Nath, eu falei, você vai no médico, ele te dá uma lista de alimentos que você não pode comer. Você come vento, né? Não pode comer isso, porque faz mal, não pode comer... Nem sempre, o senhor estava falando, não é o alimento que faz mal, né? Não, é justamente o que eu estava falando. O alimento, ele não é ele que te faz mal, te agride, tá? O que acaba acontecendo é que o seu organismo não está bem, não trabalha bem aquele processo, aquele alimento, e você se sente desconfortável. Existe a gastrite alimentar? Existe, mas é de uma frequência muito menor. Aquela situação, você sempre esteve bem, aí você vai para um lugar, tipo a Bahia, o México, alguns lugares dos Estados Unidos, come um alimento que é extremamente picante, ou mesmo aqui, né? E aí, você que não teve nada, sai com aquilo queimando lá dentro. Esse é uma gastrite alimentar. Outra coisa, mas aí não é tanto a gastrite, você comeu um alimento contaminado. Aí você vai ter sintomas de dor de estômago, mas aí vai ter vômito, diarreia, tudo isso. Mas aquela dieta super restritiva é mito, né? Não é preciso. Foi virando um hábito a prescrição. Na época em que os recursos para você tratar alopaticamente eram muito pequenos, você punha com esse estômago em repouso, né? Como a gente estava falando. Deixa ele quietinho lá. Então você dava uma dieta extremamente restritiva. Tá? Ou é o que as pessoas falam, eu me sinto mal com isso, aquele alimento me fez mal, a frase é típica, eu não como mais. Não, o alimento não te fez mal. O teu corpo é que não fez o que devia. Não está trabalhando como deveria. E aí você se sente incomodado. Perfeito. Então, quando você deixa de fazer a alimentação, você só não está mexendo com ele. Você não está tratando. Deixa o bicho quietinho. Não está resolvendo o problema. Não tá resolvendo. Bom, a gente tem uma pessoa para falar ao vivo, tirar as dúvidas. Alô? Alô, quem está falando? Fernando. Oi, Fernando. Está falando de que cidade? Taubaté, Quiririm. De Taubaté, que bacana. Um beijo para todo mundo de Taubaté. Qual a sua pergunta? De Quiririm. De Quiririm. Adoro Quiririm. Eu conheço a sua colega aí já foi fazer um trabalho para nós lá no mercado. Já, a rainha da festa de Quiririm. Que Comi bacana, muita que pasta. bacana. E não me fez mal. Que Olha delícia, que né? Uma maravilha. E qual a sua pergunta? Eu queria fazer uma pergunta para o doutor, é o seguinte, a minha mãe, ela tinha gastrite e ela ficou 15 dias no hospital, apareceu várias úlceras no estômago dela, acho que, se eu não me engano, ela está com 3 úlceras no estômago, e eu estou levando ela no hospital da escola, está tratando, mas a dor dela está com frequência. Ontem mesmo eu estive no hospital de novo, mas o doutor só mandou tomar Buscopan. Aí eu queria saber, ela está tomando omeprazol, 40 miligramas por dia. Eu queria saber se tem um outro recurso, o próprio recurso é só omeprazol. Ok. Bom, é sempre uma orientação, né? Como você mesmo disse, sua mãe foi ao médico, ele analisou, fez um exame mais detalhado. Então, é uma orientação do Dr. Carlos Ranzani para você, né? E a pergunta, já pegando carona no nosso colega de Quiririm, gastrite vira úlcera? Bom, em primeiro lugar, respondendo a pergunta dele, é estranho esse quadro. Quer dizer, se você tem alguém que já está sendo visto, está medicado, a medicação que ela recebeu, de uma forma geral, está correta. Além disso, ela continua se queixando, realmente tem alguma outra coisa a mais acontecendo.
é bem provável que já se tem alguma pessoa acompanhando, outros fatores podem ser descartados. Mas é aquilo que a gente também estava comentando no intervalo, o fator emocional é fundamental. Então, o quanto essa pessoa também pode ter um fator emocional envolvido nessa situação e não foi devidamente esclarecido ainda, ou até medicado. Em relação à tua pergunta, não, gastrite é uma coisa, úlcera é outra. São duas patologias, elas não caminham uma para a outra. Mas elas podem coexistir. Justamente. E aí é que vira, às vezes, um pouco a tal discussão se elas levariam uma coisa ou outra. Não, mas são patologias, né, diferentes. Uma coisa que é importante lembrar, você tem úlcera no estômago, é um processo. Úlcera no duodeno é aquela final, é o final do estômago, começo do intestino delgado, que é parecido com uma letra C, tá? Essa é uma úlcera, por exemplo, muito mais por excesso de ácido, tá? E algumas pessoas têm essa região mais sensível e acabam fazendo uma úlcera lá. Então, você pode, às vezes, ter um estômago irritado, a gastrite, e depois uma úlcera. Mas são, sem dúvida, duas patologias diferentes. Tem mais uma pessoa na linha para falar com a gente. Só alô. Vamos lá. Alô, boa tarde. Oi, quem está falando? Parabéns pelo seu programa aí. É o Valdir aqui de São José dos Campos. Ô, Valdir, qual a sua pergunta? Tudo bom? Eu gostaria de saber, doutor, o seguinte. Se cerveja, café, cigarro, a úlcera no duodeno, como eu tenho úlcera já antiga, já há mais de 10 anos, sei faz mal, e o feijão a gente pode comer, não tem problema, leite pode tomar, o que poderia dizer pra gente? O que pode e o que não pode comer, sobre cigarro, cerveja, essas coisas, café. O Pedro gostou da cerveja, viu, querido? Obrigada pela sua. O Pedro fez assim com a cerveja. Mitos e verdades. Vamos lá, primeiro a cerveja e o cigarro. Que eu já sei qual é a resposta. Bom, cigarro não é novidade para ninguém. Ele é prejudicial à saúde. Em relação ao estômago, ele diminui o tempo de cicatrização, tanto da úlcera quanto do tratamento de gastrite. Isso também está muito bem estabelecido, tá? A bebida alcoólica, ela tem também um efeito de diminuir o tempo de cicatrização, mas ela já, a história é a quantia que se usa, né? Que é o problema em si. Então, o problema é justamente essa quantia que acho que as pessoas abusam muito mais. Essa história do alimento, como a gente estava falando, o que é que faz mal? Gente, o que faz mal é você realmente pegar um prato, colocar um monte de ketchup, mostarda, picantes. Aí você vai fazer um prato que é uma fogueira. Isso é uma coisa. A alimentação do dia a dia ela não faz mal. Muita gente, eu ouço, quanto eu ouço isso? Eu como tal coisa e me sinto mal. Então o alimento me fez mal. O seu corpo não fez o que precisava, tá? Então, é a questão de bom senso, até você procurar uma assistência, né? Você não usar aquilo que está incomodando. Então, pode comer o feijão, pode comer o arroz, a carne também vermelha, não? A alimentação que é de bom senso, que não é em excesso, pode e deve. Se você não está conseguindo, não adianta não comer e achar que com isso você está resolvendo um problema. Volto a dizer, você só está deixando aquilo quieto um certo tempo. Você não está tratando de nada. E o pastel? A fritura. Pastel, né? Esse é o pastel. Não pode em excesso também. O problema do pastel é o seguinte, é o excesso de gordura, ele ser muito encharcado. Tem que tomar um cuidado com aquele que fica muito tempo. Sabe aquele pretinho que você vê, às vezes, na gordura. No óleo? Aquilo é um irritante gástrico. Tá? Então, se você vê um pastel sendo feito dessa forma, aquele já é um óleo mais velho, e aquele sim, aquele é um produto irritante. Aí o problema não vai ser tanto o pastel, é a condição de preparo. Bom, e daqui a pouquinho, no próximo bloco, a gente vai saber mais sobre mitos, verdades da gastrite, se ela pode ser genética, por exemplo, e também, claro, todas as formas de tratamento. Porque agora a gente vai para mais uma paradinha no Falando Nisso, a gente já volta com a sua participação pelo 9711-1313. Mas agora tem beijo, abraço e aperto de mão. Oi, meu nome é Rogério, quero mandar um beijo para minha mãe, para minha namorada Patrícia, minha família inteira e para todos os meus amigos.